Olá, muito bom dia. Bom dia principalmente para você, agente municipalista que está aqui nos acompanhando. Esse é mais uma edição do Bate-Papo com a CNM. Aliás, o último bate-papo de 2017. E para falar, e é o nosso tema de hoje no bate-papo, vai ser sobre um projeto inédito com uma metodologia desenvolvida pela CNM, o projeto Reinserir. O projeto Reinserir ele é executado pela Confederação Nacional de Municípios com financiamento da União Europeia. E para falar sobre esse tema hoje, aqui nesse canal, eu recebo os coordenadores do projeto. O coordenador geral, Eduardo Strans. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. E a coordenadora técnica, a Rosângela Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Sara Buogo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados. O projeto já está em execução há 3 anos, em 14 municípios do Seridó Paraibano, do Curimataú e Seridó Paraibano. E também vamos falar um pouquinho sobre a metodologia e se ela pode ser reaplicada em outros municípios. E se pode, como os municípios que tiverem interesse em reaplicá-la devem proceder. Você participa aqui do bate-papo pelos canais da CNM aqui do Facebook, você pode mandar as suas perguntas, também pode enviar questionamentos pelo grupo da rede no Telegram, agente municipalista cadastrado na rede pode enviar as perguntas por lá, e também pelo YouTube, então nós estamos conectados em 3 canais diferentes. Se você ainda não é agente municipalista, se você ainda não fez seu cadastro na rede, basta acessar o site www.redemunicipalista.cnm.org.br. E antes de falar sobre o nosso tema de hoje, sobre o tema do projeto Reinserir, nós temos um assunto bem sério para falar um pouco, porque está gerando muitas dúvidas, muitos questionamentos, até um clima de decepção no ar, a gente poderia dizer assim. O que acontece? Em relação ao auxílio financeiro aos municípios, prometido pelo presidente Michel Temer ao presidente da CNM e a todos os municípios, que viria ainda no exercício de 2017. Então, Eduardo, o que aconteceu? Por que esse auxílio não veio? Ele vai vir? Acabaram as expectativas? O que está acontecendo? Bom, se criou aí um grande tumulto, né, nos municípios brasileiros, por uma circunstância que fugiu completamente, né, do que um acordo que não foi cumprido junto à Confederação e junto a milhares de prefeitos do país. Um pouquinho do histórico, agora no mês de novembro, nós fizemos uma grande mobilização em Brasília com a presença de quase 3.000 prefeitos. Fomos recebidos no Palácio do Planalto e nos foi assegurado pela palavra do presidente Michel Temer e de seus ministros que teríamos um pequeno aporte financeiro emergencial de 2 bilhões ainda no mês de dezembro. A partir disto, a CNM mobilizou-se, né? E todos os prefeitos também foram chamados por uma nova reunião no dia 13 de dezembro, dentro do Palácio do Planalto, com também a participação de toda a diretoria da Confederação, o presidente das estaduais e o presidente Temer, o ministro Meirelles, o ministro Diogo, ministro Moreira Franco, onde novamente, né, foi solicitado que os prefeitos trabalhassem pela reforma da Previdência e foi cobrado o apoio financeiro pelo presidente Paulo. O presidente Temer assegurou novamente que pagaria o apoio financeiro e que a reforma da Previdência ficaria para fevereiro numa outra negociação. E contávamos com isso, todas as nossas articulações junto ao governo federal, à Casa Civil, indicavam até ontem, ao meio-dia, que seria editada a medida provisória liberando esse recurso, e os prefeitos contavam com esse dinheiro para pagar suas folhas de pagamentos, concluir suas obras, pagar seus fornecedores e assim por diante. E ontem, depois das 16 horas, fomos comunicados que não seria publicada a medida provisória e o recurso não entrará nos cofres dos municípios, né? A Confederação divulgou uma nota, né, que está no site, está em todos os grupos aí de prefeitos do país inteiro, né, mostrando a sua inconformidade com o que ocorreu e
temos agora que continuar pressionando, né, os nossos parlamentares, conclamamos aí para que todos os prefeitos entrem em contato com seus deputados e seus senadores para saber o que aconteceu. Afinal, a palavra empenhada, né, não foi cumprida e temos aí que resolver, né? O dinheiro não entrará no final do ano, causou esse enorme prejuízo aí a milhões e milhões de pessoas que contavam com esse recurso, né, para passar o final do ano. E em janeiro estaremos de novo vigilantes, né? A Confederação sempre trabalha em defesa dos municípios, vamos continuar a pressão e vamos continuar lutando para que não só esse recurso, mas tantos outros, né, que tem que chegar aos municípios, cheguem com a maior velocidade possível, né? Não podemos baixar a guarda e temos que continuar pressionando e mostrando o descontentamento, né, que todos tivemos com esse episódio. Obrigada, Eduardo, pelos esclarecimentos. Esse não era o tema do bate-papo de hoje, mas nós não poderíamos deixar passar, não poderíamos fazer essa conversa num dia como hoje sem fazer esse esclarecimento, explicar o que está acontecendo. O clima é de decepção, mas a mensagem que fica é que a guarda não pode baixar, então a mobilização tem que continuar, os municípios têm que continuar mobilizados, nós, agentes municipalistas, temos que continuar com a pressão, conversando com os prefeitos, incentivando a mobilização, inclusive no parlamento, com os deputados e senadores. Então a mensagem que fica é, embora com decepção, vamos nos unir, vamos continuar mantendo a mobilização, que é isso que vai fazer a diferença para os municípios. Falado isso, vamos para o nosso papo de hoje, que é o Projeto Reinserir. O Projeto Reinserir ele começou em 2015, né? Foi elaborado pela Confederação Nacional de Municípios e tem todo o apoio financeiro da União Europeia. Ele tem uma metodologia diferenciada, né? Eu posso dizer até que é uma metodologia inédita. Como é que começou isso? Como é que foi desenvolvida essa metodologia, Rosângela? Nós pensamos, a partir de um outro projeto também, né, executado pela CNM, que é o Observatório do Crack, que trabalha com foco mais voltado para pesquisa, uma espécie de diagnóstico, né, para acompanhar o consumo, a circulação de drogas aí nos municípios brasileiros. Então, a partir desse desenho, nós pensamos como elaborar algo que fosse prático, que a gente conseguisse realmente obter resultados ali na ponta, né, junto às equipes municipais que trabalham com esse tema, que é a dependência química, né? Então, nós imaginamos quais são as equipes que lidam com essa temática, quais os profissionais que os municípios têm, né, disponíveis e que estão ali atendendo a população. Então, nós começamos a mapear essa estrutura, né, com esse apoio, né, que a gente já tinha do Observatório do Crack, e fomos desenvolvendo planos, uma estratégia com foco em capacitação, né, para essas equipes, para que elas pudessem trabalhar de forma alinhada, né, e em conjunto. Porque eu acho que o grande desafio, para além daquilo que a gente tem normatizado, porque os nossos sistemas únicos, né, o de saúde e assistência social, toda a sua matriz já contempla essa ideia do trabalho em rede, do trabalho em equipe, né, de um atendimento integral e tudo mais. Mas na prática, lá na ponta, isso é um desafio, principalmente para municípios pequenos que têm uma estrutura de atendimento bem menor, né? Então não tem aquele corpo de profissionais amplo, né? Não tem aquela rede de atendimento de média ou alta complexidade, é bem pequenininha, bem menor. Então a gente precisa capacitá-las da mesma forma, né, para que a população tenha um atendimento qualificado da mesma forma que os outros municípios de médio e grande porte também teriam, em tese, né? Então a gente partiu desse princípio. Como executar algo que a população consiga ver resultado e que a equipe do município, o gestor, consiga também sentir. Eu fiz a diferença, eu consegui resultados positivos, consegui mudar a minha forma de trabalho, ou então, de fato, executar aquilo que eu sempre tive no meu plano de governo ou que as equipes sempre, né, almejaram trabalhar. A gente construiu uma metodologia com esse pensamento. Um produto final palpável, né, que a população conseguisse ver resultado. E por que a escolha do tema da reinserção social?
Vocês tinham alguma orientação? Ou por que o tema da reinserção social? O que nós observamos ao longo da nossa trajetória na CNM, trabalhando com a questão do uso e circulação de drogas, foi que todas as ações, assim, quando o tema droga, né, digamos assim, chegou na mídia com muita força, porque é uma questão social muito grave, né, mexe com digamos assim, todas as camadas sociais, tudo se voltou, de certo modo, para uma ação imediata, né? Que a gente pudesse ver algo sendo feito de forma muito rápida. E a gente entende que trabalhar com questões de saúde pública, com questões sociais, nem sempre é assim, é processual. Então a gente tinha um fluxo já estabelecido, né, para esses atendimentos, de um acolhimento do usuário, um possível tratamento, e, por fim, a reinserção social. Só que nós entendemos a reinserção social como parte de todo esse processo. Ela não é uma última etapa, né? Para nós, ela já se inicia ali no acolhimento daquele usuário. Então, ela não pode ficar de fora. Ela não pode ser pensada e planejada como uma última parte do atendimento daquele usuário ou do plano de trabalho dos profissionais ou das equipes. E boa parte das equipes já entende isso, sabe disso. Só que, na prática, é difícil alinhar isso, né? Você pensar num plano, né, digamos assim, para atendimento, né, para esse público. Então, a gente precisava trabalhar a reinserção de modo processual, que fizesse parte de tudo que foi planejado, que aí sim nós teríamos condições de acompanhar, de monitorar o desenvolvimento disso e realmente criar, digamos assim, um tripé, né, desse tema. Por isso a reinserção foi o nosso foco, porque a parte do acolhimento e do tratamento já estavam muito em alta, mas a reinserção ainda não. Então, resolvemos trazê-la para todo o processo. Então, vocês definiram uma metodologia, escolheram a região do Curimataú e Seridó Paraibano, né? 14 municípios participam do projeto. E, Eduardo, como é que foi recebido pelos municípios, pelos gestores? Como é que foi a recepção desse projeto há 3 anos atrás? Bom, a gente começou a escolha, né, da região se deu lá pelo ano de 2010. Eu, representando a CNM, fui convidado para a cidade de Picuí, lá para um fórum de discussão sobre a questão das drogas. Estavam naquele fórum mais de 700 pessoas da região do interior da Paraíba discutindo esse problema das drogas, discutindo o impacto disso nas administrações lá daquela região. E isso, né, causou uma grande surpresa para a gente que, né, não conhecia esse aspecto. Quando voltamos para Brasília, através do observatório do crack que a Rosângela citou, surgiu, né, uma articulação junto com os prefeitos daquela região de montar um projeto pioneiro para lá. Como eles já tinham uma discussão sobre o tema e como isso já era uma política pública municipal da região, os prefeitos daqueles municípios lá já se preocupavam com isso, já tomavam ações sobre isso, porque o problema já era grave, né? Surgiu um edital da União Europeia, nós escrevemos o projeto, convocamos os prefeitos e dissemos, vamos apresentar isso, vocês topam? E todos eles, né, unanimemente disseram, não, vamos lá, né? Então tivemos uma ideia inovadora que a própria União Europeia acabou, né, nos elegendo para executar o projeto lá. E isso, né, foi um ganho muito grande para a região, né, a gente acredita, para a confederação, que começou então a desenvolver uma política pública nesta área, que é uma área bastante espinhosa, né? Uma área que as pessoas não querem discutir, as pessoas tentam esconder o problema, e isto os municípios do Brasil, através do observatório, a gente tem que saudar, né? Que o problema, a interiorização da droga, ela foi tão grande e tão rápida
que causa problemas no interior do Brasil inteiro, e os prefeitos, através do observatório, dão esse grito de socorro, indicam que o problema está acontecendo, né? Então, isso tudo trouxe uma série de circunstâncias que chegou àqueles municípios para ser executados, né? Então, são municípios extremamente pobres, do interior da Paraíba, do interior do Rio Grande do Norte, com economias extremamente fragilizadas, né? Não existem indústrias, muito poucas, a economia se dá através do comércio, né? De algumas cidades polos, existem muito poucos empregos, né? A juventude daqueles municípios tem muito pouca possibilidade de crescimento, de obtenção, né, de alguma garantia para o seu futuro, e aí então a droga ela acaba permeando, né, essa sociedade de forma muito rápida e muito cedo, né? Nossos diagnósticos, né, Rosângela, mostram que as crianças têm acesso muito forte, muito facilitado à droga, né, com 10, 11, 12 anos de idade. Então, é um problema gravíssimo que está presente naquele modelo. Então, a partir disso que a gente conseguiu chegar, estamos chegando ao final do projeto, acho que com resultados muito, muito interessantes. Só queria também complementar o que a Rosângela disse, essa criação da rede, essa atuação do trabalho em rede, a gente também, como confederação, sempre teve o cuidado de levar solução ao município e, sobretudo, de auxiliar o gestor a gastar o seu recurso, que é muito pouco, de forma otimizada. E esse trabalho que o Reinserir fez desses municípios, né, esta obrigação, não obrigação, mas esta capacitação para que os membros, né, do município, os profissionais que atuam no município trabalhassem em rede, fez com que o gestor municipal, com o mesmo recurso que ele fazia ações isoladas na área da educação, da assistência e da saúde, fosse otimizado esse dinheiro e fosse gasto esse recurso em melhor prestação de serviços à população, né? Então, não houve dispêndio de mais recursos, pelo contrário, se pôde, né, com pouco recurso que tinha, executar uma política pública melhorando, né, a prestação de serviço público, né? Eu acho que esse né, Rosângela, é o grande ganho do Reinserir, e é o que está disponível agora para qualquer população ou para qualquer gestor público do país replicar isso na sua cidade, né? Não é levar, quando se pensa em projetos, né, sempre se pensa, precisa-se muito dinheiro, precisa-se executar muita coisa. Não, se pode fazer coisas com o mesmo recurso que se tinha de forma melhor, né? E esse é o intuito de toda a equipe do projeto e, sobretudo, né, da forma como os gestores, os prefeitos da gestão passada e os prefeitos desta gestão acreditaram que era possível fazer, né? E foi feito e estamos aí com resultados bastante positivos. Sobre essa possibilidade de reaplicação, depois eu vou perguntar para vocês, que eu gostaria que vocês detalhassem um pouquinho mais, mas antes eu acho que vocês podiam explicar um pouquinho o que foi feito nesses 3 anos, que tipo de atividades. Eu vi que vocês citaram um diagnóstico, foi realizado um diagnóstico nos municípios? Certo. Nós, assim, no planejamento do projeto, né, o cronograma, nós pensamos basicamente em 3 grandes momentos, né? Então, a gente precisava entender o que de fato existia de demanda naquela região. Então, nós elaboramos o diagnóstico, né, em cada um dos municípios participantes, com o apoio da área da educação e da área da saúde, né? Então, tivemos esse retrato, né, do que era a demanda e também do que era a rede, porque nós fizemos, além do diagnóstico, o mapeamento da rede. Isso é muito importante. Então, a gente precisa saber o que tem disponível também para o usuário que vai demandar o serviço.
Numa segunda etapa, a partir disso, nós pensamos as capacitações, né, e o plano de ação, que para além do nosso planejamento, né, do nosso cronograma, das capacitações que nós pensamos, também tem a expectativa dos municípios, daquelas equipes. Então, toda a metodologia do projeto, ela é bem participativa. Então, a CNM, ela não chega no município com uma receita pronta, vamos fazer isso que vai ter tal resultado. Não, nós estamos lidando com pessoas, né, com expectativa, então eles também demandaram para a CNM. Então, de forma conjunta, CNM e município construíram esse caminho. Então, o plano de ação deles também trouxe, né, possibilidades de outras capacitações, de temas específicos, né, para a questão da dependência química, que por vezes municípios pequenos não têm acesso, né. E numa última etapa, nós pensamos a articulação dessa rede com o Executivo Municipal, com o Legislativo e com a sociedade civil, que aí sim a gente tem um processo, né, um caminho onde toda a comunidade no município consegue trabalhar com um foco, né, uma ideia, no caso com o produto final sendo a reinserção. Então a gente criou esse processo. Já estão chegando algumas perguntas aqui, lembrando que se você quer participar também pode mandar pelo canal da Rede aqui no Facebook, no YouTube ou pelo grupo da Rede no Telegram. Quem enviou a pergunta foi a Carla Albert. Ela fala o seguinte: bom dia, muito bom ouvir o relato dos coordenadores. Minha pergunta é sobre como se deu o processo de articulação com os gestores dos momentos para pensar as atividades. E eu já vou complementar com uma outra pergunta para responder, que seria importante explicar o que é essa rede que a gente tanto fala, porque a gente está aqui na rede municipalista e a rede do município, para não deixar essa dúvida. Então, já respondendo a pergunta da Carla da articulação com os gestores, e o que é a rede que a gente está falando tanto? Certo. Essa rede que a gente cita, como o Edu tocou um pouquinho no início do bate-papo, o nosso foco era trabalhar com as equipes que lidam diretamente, de forma mais específica com a questão, né? Claro que tem os atores aí indiretos, mas a rede são os equipamentos e os profissionais. Na verdade, rede para mim é o profissional, para além da estrutura, né? De saúde, assistência social, educação e, claro, não poderíamos deixar de fora a sociedade civil, né? Então, temos a participação de conselhos ou de outras instituições que podem não integrar de forma estrutural o SUS e o SUAS, mas eles são um apoio para aquela comunidade, para aqueles profissionais. Quem são ONGs, Narcóticos Anônimos, o AA também faz parte. Em algumas comunidades, né, as representações religiosas, as igrejas católicas ou evangélicas, né, que funcionam bem ali trabalhando conjuntamente para essas cidades, né, para esses municípios. Então, essa é a rede. São os profissionais dessas 3 áreas, né, e os equipamentos públicos que existem no município. Então, na parte na perspectiva aí da saúde, a gente tem as unidades básicas de saúde, os núcleos de apoio à saúde da família. Na área da assistência social, a gente tem os centros de referência, né, o CRAS e o Centro de Referência Especializado, o CREAS. Também algumas parcerias que ao longo do projeto nós fomos firmando com municípios de médio porte, que já são uma referência ali na região, centros de atenção à população de rua, né, o Centro POP. Então, essa é a rede, equipamentos e profissionais, né. Em relação a como se deu a articulação, né, com os gestores para as atividades. Posso... Aí o Edu vai complementando, porque ele é muito bom nessa parte da articulação política. Mas o que nós pensamos? Nós que atuamos na área ali, junto aos profissionais de saúde, assistência social e educação, a gente sabe da disposição, a gente sabe, conhece um pouco a visão, a expectativa, né, os planejamentos deles, até porque a área técnica da CNM acompanha isso. Mas nós precisamos de um apoio, um suporte e, digamos assim, um aval político para que a gente consiga desenvolver um trabalho técnico também do gestor. Aí o que o projeto se propôs a fazer? Num primeiro momento, a gente precisava apresentar toda essa metodologia, toda essa ideia para os prefeitos e prefeitas. Então, nós fomos até Picuí, realizamos um grande encontro com... Na época, nós tínhamos 12 municípios.
Aí com essa divulgação surgiu mais um município, né, que é Olivedos, e em seguida mais um no Rio Grande do Norte, que é Carnaúba dos Dantas. Então chegamos aos 14. Né? Então apresentamos para esses gestores qual era a nossa metodologia e firmamos um pacto com eles. Então temos um instrumento, um documento simples, né, de pactuação metodológica com esses gestores, que é aí onde eles tomam ciência do que nós temos de objetivo, de cronograma, até porque as equipes que iriam receber as capacitações têm a sua rotina de trabalho, que a gente sabe que não é pouca, né, ali no seu centro de atendimento. Então a gente precisava que os gestores liberassem esses profissionais vez ou outra para participar ali das oficinas, dos seminários. Então eles precisavam, né, saber qual era o nosso planejamento, o que a gente ia produzir por etapa, mês a mês, para ter esse diálogo. Né? Então esse foi o primeiro grande encontro com eles, para apresentar. E aí em seguida, ao longo dos 3 anos de projeto, nós pensamos em encontros específicos com esses gestores, até porque no meio do projeto nós tínhamos a eleição municipal. Eu ia questionar isso. Teve uma troca de gestão, né? E aí, como é que se deu também essa articulação? O que foi necessário fazer? Bom, complementando aí o que a Rosane está dizendo, a gente teve, né, eu acho que bastante sorte, né, porque a gente pegou gestores extremamente comprometidos, né? Desde o primeiro momento, desde antes do projeto, todos né, levaram isto muito a sério e como prioridade de seus governos, né? Então, os gestores passados, quando a gente fez essa reunião de pactuação, todos os 12 prefeitos, naquela época foram 12, né? Os 12 prefeitos foram à reunião, né? A gente discutiu com eles a pactuação, todos assinaram o acordo de pactuação e, sobretudo, deram os comandos para que os seus subordinados, né, os seus secretários de saúde, educação, assistência e a prefeitura se comprometesse com o projeto, né? Então, isso só deu certo, né, porque houve esta vontade, né, dos prefeitos, dos gestores em executar. Porque se não houvesse essa determinação, né, por parte dos prefeitos, nada aconteceria. Seria mais uma coisa que chegaria lá e não teria respaldo. Então, nós tivemos, né, esta grande, né, possibilidade e apoio dos gestores. E depois, agora, na mudança de governo, aconteceu algo, né, que a gente também ficou bastante apreensivo. 75% dos municípios brasileiros trocaram as administrações, né? Nós tivemos a maior renovação de todas as eleições municipais agora neste ano, no final do ano passado para este ano. Bom, lá do projeto dos 14, foram 8 que trocaram, né? Então, nós... Poxa, e muitos municípios que trocaram pela oposição, né? Que era contrária àqueles que estavam trabalhando com a gente lá. Então, também tivemos a capacidade, né, de, em janeiro, logo depois da eleição, logo que eles assumiram, solicitamos uma reunião com os 14 prefeitos, né, os 8 novos e os 6 que estavam no projeto. Comunicamos e apresentamos para os novos tudo o que havia sido feito e o que pretendíamos fazer ainda esse 1 ano e meio que seria da gestão deles, e tivemos, né, a grande satisfação que todos os 8 prefeitos novos repactuaram, né, quer dizer, assumiram o compromisso de continuar o projeto, de continuar isso sendo uma prioridade das suas gestões, e mudou-se, né, grande quantidade de pessoas que trabalhavam nos grupos de trabalho, foram, né, novas equipes assumiram as prefeituras, e essas equipes se integraram, né, de forma muito engajada no projeto, e o projeto continuou
até com mais força do que na gestão passada. Claro que isso é um processo, como a Rosane está dizendo, né? A gente começou num processo de construção, de capacitação, e agora, neste último ano, foi já um processo já de consolidação daquilo que tinha sido iniciado. Então, para a gente, né, a gente como coordenação do projeto, está muito satisfeito, né, sobretudo com o engajamento e a confiança que essas pessoas levaram a cabo no projeto. Porque, como a Rosane já falou, o dia a dia de cada um desses profissionais é extremamente complexo, né? É muito trabalho por pouca gente, né? A gente sabe, nas prefeituras, né, pequenas do país, as equipes são muito reduzidas e as demandas são gigantescas. Então, você não pode chegar com mais uma coisa para o cara fazer. Tu tem que combinar com ele, olha, a partir de agora tu também tem que fazer isso, mas a gente vai te dar em troca, né, capacitação, a gente vai te dar conhecimento, a gente vai te dar alternativas, e isto caminhou de forma extremamente adequada. Essa rede, né, que a Rosângela falou, são aí cerca de 90 pessoas, né, nos municípios, essas aí são só os grupos de trabalho. Fora isso, nós temos articulação com os promotores, com o Ministério Público, com o Instituto Federal da Paraíba, com o governo estadual da Paraíba, através da Secretaria lá de Saúde Mental, com a Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, assim, o projeto ele foi se expandindo ao longo desse período e foi firmando parcerias com vários outros atores das cidades, que foram sendo incluídos nessa discussão, né? Então, hoje nós estamos lidando ali com, fora, sem dúvida, 200, 300 pessoas nos 14 municípios que estão relacionadas, de alguma forma ou outra, à execução desse projeto, né? Então, isto mostra que essa articulação quer dizer, o resultado só pode ter sido feito e chegado ao ponto que chegamos porque houve essa articulação e essa boa vontade de todos. Nós já passamos da metade do nosso bate-papo aqui, né? Tem muito assunto para falar. Nós estamos falando sobre o projeto Reinserir, que é a integração local para a reinserção social de usuários de drogas. Então, já falamos sobre metodologia, já falamos sobre os grupos de trabalho, sobre a escolha do tema da reinserção social, sobre a recepção dos prefeitos, como foi toda a articulação nos municípios. Mas vamos saber o que isso deu resultado? Então, quais são os resultados, né? Todo esse trabalho ao longo de 3 anos, o que isso resultou? Quais foram as consequências disso? O que a gente pode destacar como os principais avanços do Reinserir? Olha, num primeiro momento, eu acho que o grande destaque, como o Edu falou, nós temos os grupos de trabalho. Eles desenvolvem um trabalho voluntário, né? Então, isso já assim, isso tem que ser reconhecido. E o primeiro passo, a partir daquele planejamento, que foram os diagnósticos, o mapeamento, então é a construção de instrumentos de trabalho, que tivesse essa cultura de instrumentos que integrassem, né, as demandas, os assuntos, porque cada área tem o seu plano de ação, o seu instrumento de planejamento individual. Então a gente criou que fosse integrado, que tivesse ações da saúde, da educação e da assistência social ali, conversando. Então, foi um primeiro resultado, né? E, ao longo do processo, isso trouxe a questão do trabalho articulado, como o Edu falou no início. A gente tinha, digamos assim, áreas trabalhando isoladas, né? O Conselho Tutelar desenvolvia uma ação de prevenção à violência, uso de drogas, numa determinada semana lá, né, no calendário deles, e a educação também. Então, era a mesma, assim, o mesmo objetivo, a atividade tinha o mesmo objetivo, mas sendo desenvolvidas de forma individual, né? A gente conseguiu em alguns municípios. Claro que, em se tratando de projeto, a gente tem que ter consciência de que não vamos atingir 100% de resultados positivos, né? Então,
Alguns municípios conseguiram sim trabalhar em rede, de forma conjunta, o segundo resultado. A partir daí, né, nós conseguimos, num outro instrumento de trabalho, no caso, a articulação com o executivo municipal, o legislativo e os próprios grupos de trabalho, a elaboração de propostas de lei que pudesse, de fato, deixar ali no município algo estruturado mesmo, algo normatizado, digamos assim, uma segurança, né, técnica, até um subsídio para aqueles grupos e para os gestores também, para que eles conseguissem caminhar, né, porque o projeto tem um fim, né, tem uma data para se encerrar, mas a metodologia não, né? Como é participativa, eles construíram ali junto conosco para que eles continuassem as atividades. Então, propostas de lei que realmente incentivassem a geração de oportunidade de reinserção social, mas com o foco ainda na rede, né? Que não fosse uma ação isolada, é uma ação coordenada pelas áreas, pelos grupos de trabalho, pelos profissionais das áreas que atuaram no projeto, né? Então, o grande resultado a gente teve, que é o que a gente pode pensar na sustentabilidade do projeto e também numa questão de incidência política, que é a pressão que esses grupos, né, que esses profissionais fizeram dentro das suas comunidades para que algumas coisas fossem de fato mudadas, né, modificadas, alteradas, que é trazer a ideia da reinserção social, do direito à reinserção social para dentro da estrutura do atendimento, né? Então, foram aprovados nesses municípios leis de incentivo à reinserção social. Eu tenho informação aqui que foram 5 municípios que já aprovaram, outros 2 estão aguardando a sanção do prefeito e os outros estão discutindo para tramitar. O objetivo é que todos aprovem, é isso? Isso, a gente espera, quer dizer, isso é o grande legado, né? Porque nós vamos ter um grupo de municípios, de 14 municípios do interior da Paraíba, que terão uma política pública de reinserção social, né? Nós propomos, né, como coordenação, junto com os grupos de trabalho, 3 projetos de lei, né, para serem aprovados na Câmara de Vereadores de cada um desses municípios. O primeiro era criando uma cota de trabalho, né, vagas da prefeitura para os usuários, né, que estejam dentro dessa rede, né? Então, as pessoas que estão acompanhadas por essa rede, então a prefeitura, uma vaga ou 2 vagas nos seus concursos públicos para esses usuários. Então, esta é uma das leis que foi aprovada e que estão tramitando lá. A segunda é um incentivo, a prefeitura propondo um incentivo fiscal, um desconto no IPTU, um desconto no ISS, um desconto no alvará de funcionamento. Aí cada prefeito e Câmara negociou para que os comerciantes da cidade disponibilizassem vagas para esses usuários que também estão dentro da rede, né? Então, em 5 municípios, isso também já está aprovado. Então, lá, o seu José, que é o dono do supermercado, se ele abrir uma vaga para um dependente desses que esteja tratado dentro da rede, ele terá um desconto, né? E você ganhará lá um selo, né, que ele faz parte desse projeto. E um terceiro projeto de lei, que era para que quando uma empresa maior for fazer uma obra dentro do município, um asfaltamento de ruas, construção de um prédio, né, uma coisa de maior vulto, também essa empresa seja obrigado a dar 1 ou 2 vagas para esses dependentes. Então, nós estamos saindo, né, daquela região com os 14 municípios tendo uma política pública efetiva, aprovada, discutida pela sociedade nas suas câmaras de vereadores e aprovadas, né? Todos os municípios, a gente participou, a Rosângela participou de algumas audiências públicas nas câmaras defendendo os projetos, né? E os vereadores, a sociedade entendendo que isso era importante. Eu acho que a gente sai de lá, né, com um caso único no país, né? Não existe outra região do país que terá uma coisa tão formalizada neste ponto. E aí, os grupos de trabalho, esse pessoal todo que passa por esse projeto esse longo tempo, isto consolida o trabalho que eles fizeram,
né? Então mostra que teve resultado e essas pessoas, eu tenho certeza que não deixarão, nunca será do jeito que era antes, né? Essa institucionalidade, ela vai se preservar e eles vão cobrar, né, para que essas vagas sejam efetivadas, para que isto aconteça nas suas comunidades. Além disso, né, já foram mais de 40 capacitações, né? Tivemos oficinas, tivemos reuniões em cada município, tivemos políticas públicas desenhadas a partir desses instrumentos de diagnóstico, temos várias coisas acontecendo nos municípios a partir da intervenção do projeto, né? Então, creio que a gente, né, minimamente conseguiu mudar a realidade de algumas coisas. E aí, depois a Rosângela vai falar dos resultados efetivos que a gente está chegando ao final do Reinserir. Antes de passar para a próxima pergunta, eu já vou registrar a participação do Wilson Brizola, que ele pergunta como receber informações e materiais sobre o projeto Reinserir. Então, eu já aproveito a pergunta dele e já pergunto também como reaplicar essa metodologia. Ela não é exclusiva à região do Curimataú e Seridó Paraibano. Ela pode ser replicada em outros municípios. Certo. Nós, no início do projeto, desenvolvemos um caderno que é o guia metodológico. Então, foi a primeira publicação do projeto a respeito da sua metodologia, seus objetivos, seu cronograma, né, toda a sua estrutura de trabalho. Então, tudo que é produção do projeto, né, produção técnica, as oficinas, as cartilhas, né, estão disponíveis no site. Então, qual que é o site? Vamos passar para ele. Projeto Reinserir, né? Reinserir.cnm.org.br. E aí nós temos o Facebook, temos o Instagram, que também utilizamos essas redes, né, sociais para divulgar os materiais, né, e as atividades. Então, nós temos esse guia metodológico com toda essa ideia do projeto. Só que, como nós falamos no início, algumas atividades foram sendo construídas em conjunto com os grupos de trabalho, que eu aproveito até para complementar um pouco a pergunta da Carla, né? Como o Edu falou também, nós nos propomos a trabalhar juntos, né, com eles. Então, eles começaram a trazer ideias também, né, de outras atividades. E aí, a partir daí, o que nós pensamos? Vamos elaborar um guia de reaplicação dessa metodologia. E aí, esse guia é mais amplo. Ele contempla, de fato, todas as atividades que nós desenvolvemos até o final do projeto, pensando os instrumentos de trabalho, né? O que é esse diagnóstico, o que é esse mapeamento, como isso foi realizado, como nós montamos os grupos de trabalho. Para além do grupo de trabalho, nós temos uma profissional lá na ponta, um agente regional, né, a Poliana, que é responsável por essa articulação, né? Ela está em contato constante com os grupos de trabalho, então ela é uma figura estratégica também, para que isso funcione, para que complemente a metodologia do projeto. Então, tudo isso consta no guia. Aí nós também trazemos no guia de reaplicação quais os materiais técnicos que nós utilizamos, os temas que nós desenvolvemos, né, em termos de cartilha, sobre prevenção ao uso de drogas, sobre a questão da importância do trabalho em rede, também o que é a reinserção, a importância da comunidade nesse processo. Então, esse material técnico também consta no guia de reaplicação e no site, né? E também, como o Edu falou, essa parte da incidência política, da articulação dos projetos de lei que nós levamos, né, até os grupos de trabalho, tudo nesse guia de reaplicação. O interessante é que, e também nós abordamos a parte que traz muita curiosidade, que é a parte financeira, né? Como o Edu falou, não precisa muito recurso, né? Até porque o que nós construímos em termos de capacitação? Nós estamos numa região específica, precisamos valorizar aquela rede, aqueles profissionais daquela região. Não faria muito sentido trazer profissionais de lugares muito distantes, né, do país para aquela região. Por quê? Os serviços são regionalizados, né, são referenciados também. Então, a gente precisa fazer com que aqueles profissionais do município pequenininho conheçam os profissionais do município de médio porte, grande porte, que estão ali, né, próximo à região. Então, nós optamos por isso. Trouxemos, né, construímos a metodologia com esse foco também, para fortalecer essa rede,
né? E tudo isso consta nesse guia, né? Da forma como nós fomos desenvolvendo esses trabalhos. Então, Wilson Brizola, que perguntou, vale a pena acessar o site lá do Reinserir, www.reinserir.cnm.org.br, ou se tiver alguma dúvida mais específica para entrar em contato com os coordenadores, é projeto.reinserir@cnm.org.br. Eu vou registrar também a participação do Wanderson Ferraz Santos, que está parabenizando a CNM, desejando um feliz 2018, para você também, Wanderson. E também a registrar a participação do Márcio Meira. Márcio, eu não entendi a sua pergunta, eu vou pedir que você envie novamente. Se for aqui sobre o projeto, não ficou muito claro se a sua dúvida é daqui sobre o projeto. Então, se você puder reenviá-la, explicando melhor o que você gostaria de esclarecer, eu posso fazer para os coordenadores. E voltando aqui, a Carla também envia uma outra pergunta, perguntando como é que foi a avaliação do fortalecimento da rede, assim, como é que vocês avaliaram esse fortalecimento da rede nos municípios? Na estrutura, né, também nós contamos com várias oficinas, vários encontros, né, na verdade, de monitoramento e avaliação. A gente, desde o início do projeto, teve em mente que é fundamental a gente avaliar aquilo que a gente se propôs a fazer e aquilo que de fato nós conseguimos executar, né? Uma coisa é o planejamento, a outra é o que realmente você consegue fazer. Então, foram 5 encontros de monitoramento e avaliação com vários instrumentos, né, que a nossa equipe elaborou para, junto aos grupos de trabalho, e construindo esse feedback, né? Então, nós conseguimos, por meio desses encontros, mensurar o que de fato a gente conseguia executar, o que tinha perna, o que não tinha, a gente ter a oportunidade de adaptar, né? De ir mudando ao longo do projeto, né? Do processo. Então, essa parte foi fundamental. A gente conseguiu agora, no último encontro, que foi realizado no mês passado, foi no início do mês, né, na verdade, no início do mês, pontos muito positivos em relação à avaliação. Por quê? Como o Edu falou, nós construímos instrumentos, né, de trabalho, diagnóstico, mapeamento, e vários municípios, lembrando que isso foi feito lá no início do projeto, eles utilizaram esses instrumentos para construir suas próprias atividades, porque eles tinham um plano de ação específico deles, para além do nosso, nós dávamos o suporte e eles executavam as atividades que eram deles. Então, eles começaram a planejar fóruns que nunca tinham sido feitos, né, sobre o assunto, convidando os profissionais que a gente conseguia articular. Era aí que a gente também se encaixava nas atividades que eram deles e não diretamente nossas, né? Mas nós dávamos suporte, trazendo um palestrante, alguém que fosse da secretaria estadual para fazer essa articulação com a rede, para trabalhar ali junto com eles. Então, eles começaram a construir suas próprias atividades, seminários, fóruns, projetos, né? Teve um município que desenvolveu o projeto com uma metodologia um pouco parecida, que era levar a informação do diagnóstico, a informação sobre o que era o consumo de drogas ali, né? Se era lícita, ilícita, qual a faixa etária, qual o gênero, para as escolas, por exemplo, né? Que é uma área estratégica nesse tema. Então, eles conseguiram. Isso é muito positivo, porque isso é sustentabilidade. Então, os municípios, aqueles profissionais, conseguiram desenvolver suas atividades com o projeto dando só um suporte, né? Isso faz toda a diferença, né? Vai para além daquilo que a gente planejou, porque não fica só na capacitação que a gente ofereceu, não, eles foram além, né? Construíram suas próprias estratégias. Até os 3 projetos de lei que nós sugerimos, aí é bem bacana deixar isso claro, porque não foi uma imposição, né? A gente, como o Edu falou, nós fomos em audiências públicas e discutimos, e vários municípios optaram assim, não, vamos aprovar mas vamos alterar isso aqui que tem mais a ver com a nossa realidade. Isso aqui a gente consegue fazer, isso aqui a gente não consegue. Então, esse processo de monitoramento com essa equipe e com a nossa agente, né, a Poliana, deu certo. A gente foi conseguindo identificar. Então, além daqueles resultados que são mais palpáveis, por exemplo, quantos municípios aprovaram as leis, quantos usuários eles conseguiram reinserir ali com essa parceria com a prefeitura ou não. As ações que a gente pode dizer assim, que seriam micro, né? Que são isso, semanas, né, pedagógicas, né, nas escolas, passeatas, né, bate-papo nas praças, na comunidade. Tudo isso a gente foi conseguindo registrar, né?
visitas a comerciantes, né? Porque o diagnóstico, por exemplo, identificou que o grande problema é o consumo de álcool, né? Que é lícito para quem é maior de idade, mas para quem não é, né, ilícito. Então a gente conseguiu mapear isso e eles aqui começaram a propor também as atividades. Nosso problema é esse, o que nós vamos fazer? Uma das coisas que a gente é muito bacana no diagnóstico, né? A gente o diagnóstico é um instrumento de pesquisa, né? Que foi realizado nas escolas de forma anônima com os estudantes da rede do ensino fundamental e do ensino médio. Então a gente propôs um questionário onde o aluno, né, dizia se ele consumia, de que forma que ele consumia, quanto ele consumia, onde ele comprava, né, e nós tivemos 99% de adesão. Então, de forma voluntária e anônima, todos os alunos da rede de ensino preencheram os questionários. E a outra parte do diagnóstico foi feita pelos agentes comunitários de saúde, né, que mapeiam as casas, né, toda a população, e eles identificaram onde havia os usuários e onde havia consumo de drogas. E esse mapeamento depois foi consolidado, processado e foi entregue para cada grupo de trabalho e a cada gestor como estava o problema em cada uma das cidades, e a partir daí eles desenharam suas políticas públicas. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção, por exemplo, em uma das cidades, os alunos disseram o seguinte: olha, a gente tem acesso muito fácil ao álcool. Existem 2 bares aqui na frente da escola que vendem álcool para eu que tenho 10 anos de idade. Então, vocês têm que fechar esses bares. Então, os próprios alunos deram a solução do problema, entendeu? Assim, isso está muito fácil. Então, você, poder público, dá uma controlada nisso, porque, né, eu estou tendo um acesso facilitado a isso. Então, isso é só um pequeno exemplo do que aconteceu. Então, aí o Ministério Público, o promotor, a fiscalização da prefeitura foi lá e enquadrou aquele comerciante que ele não poderia mais vender, né, o álcool para uma criança de 10 anos. Então, esse é um resultado micro, né, mas é ao ponto que se conseguiu chegar pelo projeto, de a identificação do problema e a possível solução daquele problema. Acho que isso representa muito o que vocês falaram aqui sobre a importância de ouvir todos os atores para construir a metodologia em conjunto. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, já estamos nos 2 minutos finais, né? Então, eu vou registrar aqui a participação do Hilton Leal, que parabeniza o projeto de suma importância para as cidades do interior do Nordeste. Também registro a participação da Ana Verônica, que agradece a convivência e diz que vai continuar na luta pelo fortalecimento das políticas públicas. E também a Aurilene Luciano, que parabeniza a CNM e ao projeto pela iniciativa. Então, Eduardo, 30 segundos, não é mais nem 1 minuto, para dar tempo da Rosângela ter os 30 segundos de considerações finais. Bom, a gente, né, sai da região, né, com muito mais conhecimento e muito mais recepção do que aquilo que a gente levou, né? A gente chegou lá com uma expectativa e não chegamos com uma receita pronta, não era nunca, esse foi o nosso objetivo. Fomos construindo tudo ao longo desse tempo e só temos a agradecer, né? Eu, da minha parte, só tenho a agradecer o empenho e a participação de cada uma daquelas pessoas que participou esses 3 anos com a gente. Cada um, no menor ou maior grau, se comprometeu, disponibilizou o seu tempo, o seu serviço, né, em prol de uma causa, né, que não é geralmente muito bem entendida. Cada um daqueles profissionais lá de cada um dos municípios tem, pelo menos a minha gratidão e a gratidão da CNM de ter acreditado nisto e de ter levado ao cabo e ter o sucesso que a gente teve, né? Queremos aí, da parte da coordenação geral, dar um abraço carinhoso em cada uma dessas pessoas e acreditar, né, que isto vai continuar e esperamos, né, que outros
municípios do país possam, em menor ou maior grau, pegar o que está pronto, adaptar, ninguém aqui é dono de verdade nenhuma, demos um início de um processo diferente, inédito, tratar essa questão da droga não, né, como uma ação de poder público, né, como a CNM representa os poderes públicos municipais, é uma outra visão, uma outra forma de olhar essas coisas. Esperamos aí que possamos, né, outras pessoas acreditarem nisso e levarem essa atitude cada vez mais em benefício das pessoas. É isso que a gente tem, né, como coordenação, só agradecer. Rosângela? Já foi até contemplada pelo Edu, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial, né, aos nossos grupos de trabalho, porque eu sei que, de fato, e a nossa agente regional, a Poliana, que, de fato, sem essas pessoas lá na ponta que acreditaram na ideia que a gente, né, apresentou para eles, eles abraçaram, né, dedicaram tempo, né, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, para, de fato, fazer o projeto Reinserir acontecer lá na ponta. Trouxeram ideias, nos ajudaram a construir esse projeto, né, ao longo de 3 anos, e nós saímos assim, extremamente realizados, né, principalmente pessoalmente, profissionalmente, porque nós conseguimos, junto com eles, de fato, deixar um produto, né, um legado ali, uma ideia, e que com certeza muitos deles vão levar adiante, e que isso abriu porta para outras gestões também, né, aí pelo país. Então, meu agradecimento especial e desejar um feliz 2018, né, com muitas realizações profissionais e pessoais para todos. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Rosângela. Obrigada a vocês que nos acompanham aqui todas as sextas-feiras no Bate-Papo com a CNM. Um feliz 2018 para todos. Sexta-feira voltaremos com outro tema de interesse da gestão municipal. Muito obrigada.